Bem, 8h02, vamos dar início, então, à nossa reunião. Hoje nós temos um grande prazer de receber a professora Rossana, que vai nos mostrar a experiência que foi adquirida. Eu acho que é dos maiores centros de atenção à Covid na gestação. É uma experiência muito grande que foi adquirida aqui no Hospital das Clínicas, e a professora Rossana teve uma participação muito grande na coordenação da atenção à gestante com Covid-19. Professora Rossana, por favor. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite do professor Baracá. Eu acho que esse tempo, né, foram praticamente 6 meses que a gente lidou mais com o Covid. Eu acho que foi um desafio enorme para a gente. E aí o que eu vou mostrar para vocês é um pouco de como é que isso foi se organizando, o que aconteceu nesse tempo, desde 30 de março. Giovana, eu vou abrir para apresentar, você só me libera? Claro. Entrou certinho, né? Então, vamos lá. O que a gente fala um pouco, para a gente começar do que foi esse tempo todo, primeiro a gente vê algo estranho, que é assim, toda vez que se fala de Covid, a gente tem que pôr data, né? Porque as coisas vão mudando a cada tempo. Talvez o que todo mundo mais tem ouvido falar, né, foi essa publicação que foi feita por um grupo aqui no Brasil, colocando o número de mortes maternas, né, que o Brasil já tinha um número enorme de mortes maternas por Covid. Na época dessa publicação aqui, se falava em 124 mortes maternas, e se a gente pensar, a gente já tem no Brasil mais de 300 mortes maternas por Covid. Então, realmente é um número bem grande em relação aos outros países, ou pelo menos em relação ao que está publicado dos outros países. Porque nesse estudo aqui, o que eles viram foi tentar usar um banco do próprio Brasil, né, o banco do CIVEP Gripe, mas comparar com o que estava publicado dos outros países. O que a gente chama atenção aqui para a gente também é que muitas dessas mortes maternas foram durante a gestação, né, não só durante o puerpério, então essas mulheres aqui morreram grávidas. É um ponto importante. Outro ponto importante, o número de não brancas, né, se a gente pensar no grupo que foi a óbito. Chama atenção também que você tem 27% dessas mulheres que morreram não tiveram acesso à admissão em UTI, então esse é um ponto importante, e que praticamente 15% não teve suporte respiratório. Mesmo a gente considerando que o Covid pode, sim, tá afetando outros órgãos, é um número muito grande. E quando as pessoas perguntam assim, poxa, mas por que tanta morte materna, né? Tanta morte materna porque, na verdade, a estrutura do nosso sistema de saúde é muito complicada, né? Então, ela já não atende bem as nossas pacientes. Então, quando fica numa situação mais crítica, a gente realmente espera que isso piore ainda, tá? Que isso fique mais complicado ainda. Quando a gente pensa em progressão de sinais e sintomas, isso eu acho que foi um dos maiores aprendizados que a gente teve aqui no Covid. Na verdade, foi o quê? Foi que a gente tem um grupo que vai ter sintomas leves e que vai, sim, para uma recuperação domiciliar. Tem um grupo com sintomas moderados, que a gente vai internar em enfermaria, e tem aquelas que vão evoluir para sintomas graves. Chama muita atenção que essa evolução de sintoma moderado, que seria a pessoa estar precisando de catéter de O2, para que ela piore e vá para uma UTI e seja entubada e tenha todos os sinais e sintomas do Covid, é uma coisa que tem uma evolução inesperada. Então, pode acontecer de demorar alguns dias, né? E pode acontecer disso evoluir em 6 horas.
Então, esse é um ponto que chamou muito a nossa atenção, e nós trabalhamos bastante com a Secretaria de Saúde, pensando nesse ponto e pensando na morte materna. Desde o momento que a professora Heloísa falou com a gente, que isso foi no dia 23 de março, de que a obstetrícia precisaria ser levada para um outro hospital, nós nos reunimos na clínica e a gente chegou à seguinte conclusão: nós vamos precisar ficar aqui um grupo para poder atender essas gestantes. Essa nossa decisão, apesar de foi uma decisão que foi contrária ao que a gente estava ouvindo da mídia, né? Porque a mídia falava que gestante não tinha um risco maior, mas foi uma decisão que a gente tomou pensando na fisiopatologia da doença, se a doença causava tanta trombose e a própria gestação já é um momento onde tem um risco maior de trombose, a gente esperava que realmente isso acontecesse. E também lembrando um pouco do que aconteceu na H1N1, né? Se a gente pensar na H1N1, o comprometimento de gestantes foi bastante grave. Então, já no comecinho, né, no dia 23, quando a gente decidiu que a obstetrícia de alto risco iria para o HU, nós também decidimos que uma equipe ficaria no HC. Montamos uma equipe com 16 médicos assistentes, 16 residentes, especialmente R2 e R3, né? E aí um agradecimento à Gineco, porque, na verdade, esses residentes, eles eram tanto os que estavam estagiando na obstetrícia, quanto aqueles que estavam na ginecologia. A gente fez um grupo de 16 para poder ficar no HC. Dividimos, então, o HC ficou um hospital Covid para as gestantes também, nós não saímos aqui do nosso 10º andar, as mudanças que a gente teve, um número enorme de pacientes em UTI, que depois eu vou estar compartilhando com vocês, e o centro obstétrico, que passou a ser um centro cirúrgico Covid, né? Então, todas as cirurgias desse período foram realizadas no centro obstétrico. E no HU a gente levou toda a gestação de alto risco, porque não dava para parar a assistência para essas gestantes, e aí nós passamos a fazer o baixo e o alto risco no HU. Tudo isso foi feito em uma semana, né, do dia 23 foi que a professora Heloísa falou com a gente, dia 30 nós estávamos no HU com toda a estrutura de ambulatório e de enfermaria, foram abertos no HU 36 leitos para poder abrigar a gestação de alto risco, né, então 15 leitos de alojamento conjunto e 21 leitos para internação de gestantes, para que a gente pudesse dar continuidade ao atendimento. Outra ação que a gente fez, a gente começou a perceber que as pacientes chegavam para a gente de uma forma muito tardia, né? Então, a gente, e com vários problemas no encaminhamento. Então, como a necessidade de oxigênio desses pacientes é altíssima, o que acontecia é que, às vezes, alguém saía de algum lugar para ir ser transferido para o HC, o oxigênio acabava no caminho. Então, tivemos muitos problemas com como as pacientes estavam chegando. Então, nós tivemos a iniciativa de procurar a Secretaria de Saúde e começar a discutir, tanto com a Secretaria Estadual quanto a Municipal, como é que a gente melhorava esse fluxo, como é que a gente acertava para receber essas pacientes, e mais ou menos em 15 de abril, a gente pactuou que a gente seria o hospital Covid da cidade de São Paulo. Então, todos os casos que precisassem de uma internação, a gente aceitava 2 tipos de caso, então, ou um caso que precisava de internação pelo Covid, ou um caso que tinha uma indicação de internação por alguma alteração obstétrica, mesmo que esse Covid fosse leve. Com isso, nós conseguimos algo que também estava nos preocupando muito, porque a rede de atendimento obstétrico não sabia muito bem se ela ia atender paciente com Covid ou sem Covid, e isso estava atrapalhando muito a atenção às gestantes que não tinham Covid. E com isso também a gente conseguia proteger tanto a equipe quanto pacientes. Isso foi discutido, então, com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Nós tínhamos que criar uma situação para proteger tanto as pacientes quanto os colaboradores, né? A equipe que foi na obstetrícia, a gente não teve nenhum afastamento, né? Então, todas as pessoas que trabalhavam na clínica obstétrica continuaram trabalhando,
diariamente nesse momento do Covid, e nós tínhamos que fazer algo para proteger as pacientes e os colaboradores que estavam no hospital não Covid. Então, nós começamos a fazer uma triagem de pacientes, então toda gestante que entrasse no HU, essa triagem a gente já tinha começado no HC em março, mas ela foi reforçada no HU, então entrou no HU e é gestante, não interessa se está indo para o ambulatório, ultrassom, pronto atendimento, se está em trabalho de parto, se vai para o CO, se está vindo colher exame, a gente fazia uma triagem dos pacientes, dos colaboradores também, a gente foi orientando qualquer sintoma, então a pessoa começou a sentir sintoma, era para se afastar, tanto médico como qualquer outro profissional de saúde. Implantamos também uma triagem telefônica, então 2 dias antes da consulta se fazia uma ligação para a paciente perguntando se tinha algum sintoma. Orientamos que todas as pessoas que tivessem sintomas não deviam procurar o HU e sim o HC, né? E também essa triagem presencial. Aqui tem uma pergunta se dá para ser feita por pessoal administrativo, se tem que ser médico, se pode ser outro profissional de saúde. No HC a gente começou com o pessoal do administrativo fazendo, não deu certo. Aí nós passamos e quem fez a nossa triagem esse tempo todo foi um médico R1, e é ele que continua fazendo a triagem no HC. A triagem do atendimento, tanto a telefônica quanto a presencial, a pessoa se apresenta, diz que é médico da obstetrícia, reforça que antes do atendimento precisa que a pessoa responda algumas perguntas e comenta com ela que é importante que ela responda com sinceridade para a gente poder cuidar da pessoa de forma correta. Outro ponto importante que a gente viu é que a gente tem que fazer uma pergunta de cada vez, dá tempo para a pessoa responder, né? Se vocês olharem, vocês vão ver que começa com gripe, tosse, nariz escorrendo, dor de garganta, dor no corpo, se tem anosmia ou ageusia, e a febre, ela está aqui embaixo, no 7º lugar. Por quê? Quando a gente pergunta da febre primeiro, a pessoa costuma negar a febre e aí ela nega tudo em sequência, tá? Então, a febre ficou aqui embaixo, isso a gente também aprendeu com a triagem, e aí pergunta se tem falta de ar ou se teve algum contato com alguém que teve Covid ou que foi internado por pneumonia nos últimos 14 dias. Além disso, a gente passou a ferir a temperatura de todas as pacientes e isso foi anotado, o nome, RGHC ou HU, se tem sintoma ou não, se a temperatura está elevada ou não e qual o destino final dessas pessoas. Se tiver sintomas de gravidade, aí era encaminhado para uma sala da clínica, se não, a gente atendia numa salinha de atendimento. Com isso, o que a gente conseguiu? Nós não tivemos nenhum caso de gestante que tenha pego Covid dentro do HU, né, na internação ou no atendimento ambulatorial, e a gente também conseguiu proteger a equipe, porque todo mundo, independente da idade, estava lá trabalhando e a gente tinha que arrumar uma forma de que essa equipe também não ficasse exposta. Então, a nossa triagem acabou dando bem certo. Quando a gente fala de Covid, a gente fala em semana epidemiológica, né? Então, aqui é a semana epidemiológica que acabou no dia 15 de setembro. Então, a gente fez, em média, umas 550, 600 triagens por semana, né? E aqui é o número de pacientes que foram triadas como positivo, e a gente vê, aqui é abril, né? Então, a gente vê que realmente aqui em abril a gente tinha um número bem maior de pacientes sendo triada como positivo, e aqui acaba tendo uma redução que também acompanha a redução da prevalência que a gente tem. Esses casos triados, então, se fosse algo leve, ela era encaminhada para o pronto-socorro do HC, onde a gente funcionou como pronto-socorro, mas também como se fosse um ambulatório para Covid, e se fosse algum caso para internação, aí sim ela era transferida. Dos casos que foram internados e que foram encaminhados do HU, a gente tem 33% de positividade, fazendo essa triagem, o que é um número alto, né? Só para a gente lembrar, no CA que foram atendidas até agora uns 8 mil pacientes, e 2.000 tem positividade no exame, o que dá 25%. Então, a nossa triagem acabava pegando até um número maior. Critério para internação, então, esses daqui são os critérios
iniciais, né? Então, se tivesse usando musculatura acessória, tiragem intercostal, batimento de asa de nariz, taquipneia, teria critério para internação. A saturação começou com menos de 93, mas aí depois a gente foi vendo que para a gestante não pode ficar com saturação menor que 95, porque isso já começa a alterar a vitalidade fetal. Então, aí a gente acabou mudando, isso daqui são os critérios do HC, mas para a gente, saturação menor que 95 já era internação. Fizemos um fluxo de transferência de casos para gestantes e puérperas para o ICHC, esse é o fluxo que a gente divulgou. Então, para o HU, a gente atendia qualquer paciente que tivesse sintomatologia, era encaminhada para o HC e para outros hospitais, ou com sintomas mais graves, sugestivos de pneumonia, ou pacientes necessitando de UTI, ou então se tivesse um quadro leve, desde que acompanhado por uma intercorrência obstétrica mais grave. Quando a gente olha aqui a origem dos pacientes, né, então em vermelho são os pacientes encaminhadas do HU, aqui eu já estou falando só de internadas, tá? Nós tivemos nesse período 260 pacientes internadas no HC, na área de Covid. Então, 260 gestantes ou puérperas. Então, a gente vê aqui um grupo que vem do HU, e aí o grupo que vem do CROSS, que é a Secretaria de Saúde, e mais algumas que vêm por meios próprios, que acabavam sendo gestantes do nosso pré-natal, que estavam orientadas a nos procurar se tivesse sintoma. Aqui foi a nossa semana com um número maior de pacientes internadas, tivemos um novo susto aqui, né, onde subiu novamente, então aqui nós tivemos 24 pacientes, aí depois estabilizou por volta de 10, e aqui voltamos a ter 20, foi um susto enorme, porque a gente achou que estava voltando tudo, mas aí caiu, estabilizou indo um pouco alto, e aí depois acabou diminuindo mesmo. Quando a gente fala, então, além de olhar de como elas vieram, de onde elas vieram, né, então, a cidade de São Paulo é de onde vieram a maior parte das pacientes, mas quando eu disse para vocês que a gente virou a referência, primeiro a gente virou a referência para a cidade de São Paulo, mas com o tempo a gente foi virando a referência para a grande São Paulo inteira, então para a região metropolitana, porque a gente começou a ver que os hospitais não tinham uma estrutura para estar lidando com essas gestantes, e a gente ainda atendeu pacientes de outras localidades, até 100 quilômetros de São Paulo, nos momentos de crise dessas regiões. Mas a grande maioria das nossas pacientes são mesmo da cidade de São Paulo. Quando a paciente chegava para internação, então o COVID suspeito ou confirmado, uma coisa interessante também para a gente comentar, as gestantes, elas entram muito como pacientes suspeitas, né, porque geralmente ela tem uma intercorrência, ela precisa de internar, mas ainda não deu tempo de colher o COVID, e isso foi algo que a gente acertou também com o hospital, né, para que a gente recebesse as suspeitas. Então, cada uma dessas gestantes ficava em um leito de isolamento, tá, para que ela não, se ela fosse um caso negativo, que ela não pegasse o COVID dentro do hospital. Então, internou, a gente colhia o SWAB, TGO-TGP, uma alteração muito grande de função hepática, dedímero para gestante é altíssimo, a gente teve paciente com 100 mil de dedímero, a gente nunca tinha visto isso na vida, mas lembrar que para gestante o valor de 1.000, 2.000, a gente perde um pouco o parâmetro, né, pelo fato de que a gestante já tem um aumento de dímero D. É uma leucopenia importante, PCR elevado, muita alteração renal, diureia e creatinina, muita paciente precisando de diálise, mas isso depois, com o tempo, ia recuperando, gaso arterial, né? Tomografia de tórax para as pacientes, e aí a gente tinha um ponto importante que a gente foi vendo, né? A gente entrou com azeltamivir para as gestantes. Por quê? Porque existia um risco, e no HC foi observado que 2 a 3% dos pacientes, além do COVID, tinham também H1N1.
Nós fizemos uma opção de entrar com a ceftriaxona e a azitromicina. Lembrar que ceftriaxona e azitromicina não é tratamento para COVID, então não faz nada para o COVID, mas existe uma concomitância muito grande de pneumonia, né? Então a gente na tomografia havia muita consolidação. Então, por conta disso, a gente fez a opção de entrar com a ceftriaxona e a azitromicina, e se na tomografia descartasse a pneumonia, a gente retirava esse medicamento. E enoxaparina profilática para todo mundo, pelo maior risco de trombose, tanto na gestação quanto pelo COVID. Mais ou menos o que a gente fazia, né? Então, o motivo da internação, se tinha uma paciente assintomática, internada por indicação obstétrica, o mais importante para a gente era olhar o protocolo TEV, né? Então, para essa aqui não entrava com nada, com azitromicina, com enoxaparina, só entrava se no protocolo TEV tivesse uma alteração que justificasse, a gente está prescrevendo essa enoxaparina. Paciente com sintoma leve, internação obstétrica, também a gente entrava com a azeltamivir, suspendia, se fosse possível, fazer o painel viral, e avaliava o risco de tromboembolismo e prescrevia enoxaparina profilática. Então, para esses casos aqui, vocês veem que não tem azitromicina, não tem ceftriaxone, não tem nada. O que a gente acabava entrando com azitromicina e ceftriaxone é para esses casos aqui, que por 5, que tinham sintomas moderados ou graves, independente de haver uma indicação obstétrica de internação. Enoxaparina profilática, lembrando de progredir para terapêutica, se a gente tivesse um tromboembolismo confirmado, e sempre ajustando por peso, contraindicação para risco hemorrágico, sempre pensando nessas situações. Quem que ia para a UTI, quem não melhorasse a saturação de oxigênio, apesar da oferta de O2, né? Então, inicialmente se falava que se tivesse uma oferta precisando de catéter mais do que 6 litros por minuto, já iria para a UTI. Nós ficamos com algumas pacientes usando máscara de Venturi ainda na enfermaria de obstetrícia. Em alguns momentos, as vagas de UTI diminuíram bastante, então a gente tinha que manejar um pouco mais essas pacientes na enfermaria, que tivesse esforço ventilatório, a relação PO2-FiO2 menor que 200, hipotensão arterial, alteração de perfusão periférica, alteração de nível de consciência e oligúria. O segmento das gestantes em UTI, né, nós fomos vendo também, a gente fazia avaliação de... Eu estou dizendo para vocês tudo no passado, porque hoje é o primeiro dia que nós não temos paciente internada na área COVID, tá? Então, eu estou falando no passado para ver se a gente realmente fica nesse passado e ficamos aí pelo menos um tempo sem ter ninguém internado com COVID. Então, quando a gestante estava internada em UTI, avaliação da vitalidade fetal, alteração de cardiotocografia pela oxigenação, e o oligoâmnio também, principalmente porque na UTI a tendência era deixar a paciente com balanço hídrico negativo. Isso foi algo que a gente aprendeu também e começamos a discutir com a UTI que não dá para deixar balanço hídrico negativo em gestante, porque acaba dando oligoâmio. Então, quando tem uma gestante em UTI, a gente tem que conversar muito com a equipe da UTI, porque eles têm que entender que a fisiopatologia da gestação é diferente. Se fizer balanço hídrico negativo, faz oligoâmio. E nós fomos aprendendo com o tempo também que o ideal era postergar ao máximo a resolução dessa gestação. No começo da pandemia, assim que a paciente precisasse da intubação, era indicado o parto, por um conceito que acho que o mundo todo tem, a gente pretende estar publicando isso, né, que quando você tem uma gestante, você resolve a gestação, isso diminui a pressão intraabdominal, facilita a respiração, mas a resolução no pico do COVID, que é o momento que a paciente vai para a intubação, aumenta a mortalidade e aumenta as complicações. Então, nós passamos a ter uma conduta de fazer a intubação, não resolver essa gestação, continuar acompanhando com cardiotocografia e com avaliação de líquido amniótico para tentar que esse parto
pudesse ocorrer o mais longe possível desse pico de complicação, né? Sempre está, isso eu acho que é algo que fica, né? Exceto a limpeza terminal após cada atendimento, mas as nossas salas de atendimento têm que estar o mais limpa possível, com o mínimo de material possível dentro da sala. Um outro ponto que eu acho que é interessante dividir com vocês, a gente teve 64 gestantes ou puérperas internadas em UTI, né, aqui por semana epidemiológica também, e o que chamou muita nossa atenção, um número muito grande de gestantes, né, então apesar de algumas pessoas falarem, morre muita puérpera, mas ela chega gestante, ela morre puérpera porque alguém fez o parto. Né, idealmente, para todos que estivessem pelo menos no terceiro trimestre, não deveria morrer ninguém como gestante. Então, nós tivemos um número enorme de pacientes internadas em UTI, isso eu acho que é a maior casuística que tem no mundo de um serviço único, né, com pacientes internadas em UTI. Nós chegamos nessa semana 23 aqui, né, que foi a semana mais crítica, a gente chegou a ter 10 pacientes internadas em UTI, e 18 pacientes internadas na enfermaria de obstetrícia. Então, foi nosso pico máximo de ter 28 pacientes internadas. O momento do parto, que é uma coisa que sempre dá dúvida, né, é se a gente tem... ou ele acontece por indicação materna ou por indicação fetal. Então, por indicação materna, é o que a gente acabou fazendo cada vez menos, tá? No começo, a gente achava que era um benefício muito grande para a mãe fazer o parto, e a gente foi descobrindo que não. Então, a gente foi migrando de indicações maternas para indicações fetais, e aí a gente acabou tendo um resultado até melhor. Algumas coisas que a gente fez bastante também, que é um pouco diferente, né? Quando a gestante piorava da parte respiratória depois da intubação, então a gente fez pronação de gestante, né? Então a gestante ser pronada, que é ela ser colocada de bruços. A gente tinha uma maca que foi desenvolvida por uma aluna de fisioterapia que eu orientei no doutorado. Foi desenvolvida em Santos essa maca, mas ela facilitava para que a gestante ficasse de bruços, porque ela tem um local adequado para apoio para o abdômen materno, mas nós chegamos a pronar gestantes também com almofada só, e algumas delas, inclusive, tiveram alta ainda gestantes, tá? Outras depois tiveram uma piora, a piora sempre fetal, tá? Principalmente pela dificuldade desse ajuste, né? Então, se você faz balanço hídrico negativo, oligoâmnio, se você não consegue melhorar a saturação para que ela fique próxima de 95, e a UTI trabalha muito com saturação de 90, 92, 85, então nós tivemos que trabalhar muito com eles para que eles entendessem que essa saturação precisaria ficar próxima de 95, para evitar alteração de cardiotocografia e sofrimento fetal. Então, no final, as nossas indicações praticamente só fetais. Local do parto, se a gente fazia o parto no centro obstétrico ou na UTI, né? E aí a gente começou a ver que o transporte piorava as condições maternas, e nós passamos, então, a considerar o parto em UTI sempre que fosse realizada a intubação em paciente crítica. O que acontece? Na hora que você faz a intubação, a saturação de O2 cai, ela cai para em torno de 50, 70, a saturação. Junto com a saturação, cai também a frequência cardíaca fetal. A gente monitorou essas gestantes durante todo o tempo em que se fazia a intubação, para a gente poder ver se com a recuperação da saturação havia também uma recuperação da frequência cardíaca fetal, e nos casos em que essa recuperação da saturação era rápida, nós conseguíamos, então, uma recuperação do feto também, evitando, assim, o parto, mas nesse momento já estava tudo montado para parto, então tinha uma equipe paramentada. Eu acompanhei esses partos na UTI, nós tivemos 5 partos em UTI, eu só não acompanhei um deles,
né? Então a gente eu ficava olhando a cardiotocografia, tinha uma equipe já paramentada para realizar a cesárea se fosse necessário. Nós tivemos 2 situações em que foram 5 partos em UTI, mas nós tivemos algumas outras situações em que não foi necessário realizar esse parto. Mas sempre a gente estava pronto ali para isso. Teve uma paciente que a saturação caiu para 47 e não retornou depois, é uma paciente grave que acabou, inclusive, falecendo. Tivemos 3 pacientes que foram para ECMO, né, que é tanto arterial quanto venosa, então, tanto para suporte respiratório, como para suporte cardíaco também. Para o parto da UTI, o que a gente fazia? Avaliação completa de vitalidade, mantinha cardiotoque durante a intubação, equipe da obstetrícia paramentada, mesa montada para parto, equipe de anestésio presente na UTI, neonato com carrinho de reanimação adequado, todo o material necessário, a gente montou um kit e a gente aprendeu algumas coisas. Então, por exemplo, fez o parto, se precisar pronar, prona imediatamente. Se ECMO, a anticoagulação ideal é de 6 a 12 horas após o parto, mas nós chegamos a liberar anticoagulação para pacientes graves 4 horas depois da finalização da cesárea. O número de partos que a gente fez, nós fizemos 107 partos no HC durante esse tempo, né? Um nítido aumento aqui em abril, e aí depois abril e maio, e aí depois foi caindo um pouco em relação ao número de partos. Aqui é o resultado que a gente tem, né? Nós tivemos 6 óbitos maternos, né? O último óbito materno foi aqui na semana 31, nós estamos agora na semana 39, então a gente já está há 8 semanas sem óbito materno. Essas pacientes que foram a óbito, nós tivemos pacientes que sim tinham doenças prévias, uma delas, a última que foi a óbito, de uma cardiopatia gravíssima, estava na lista de transplante quando engravidou, né? Mas nós tivemos pacientes que foram a óbito sem doença materna nenhuma, 27 anos, né? Então não dá para a gente se prender também que só as pacientes que tenham algum fator de risco são aquelas que irão a óbito. Provavelmente nós concentramos a maioria dos óbitos da cidade de São Paulo. Se a gente pensar uma taxa de óbito de 6 em 64 casos internados em UTI, é a menor taxa de óbito do HC, né? Porque o HC tem tido mais ou menos 25% a 30% de óbito em cada uma das UTIs, e as gestantes tiveram 10% de óbito. A gente tem que levar em consideração que elas são mais jovens, né? Mas é um resultado excelente para a gente. E se a gente pensa dos 250 que foram internados, aí essa taxa de óbito cai ainda mais, fica menor que 2%. Outras coisas que a gente fez, a gente trabalhou em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, né? O nosso departamento está citado aqui, né? Todas as notas técnicas que foram feitas pela Secretaria de Saúde, dizendo como deveria ser o manejo, e a gente fez também mais de 60 reuniões realizadas, compartilhando experiência com a Secretaria de Saúde, né, um canal aberto para discutir tanto organização de serviço, dúvidas sobre transferência e dúvida clínica. A gente começou isso em 9/6, o mês de junho e julho, todos os dias, por 1 hora, entre 1h30 e 2h30 da tarde, nós fazíamos discussões sobre Covid. Isso foi diário no mês de junho e julho. Agosto e setembro, a gente estendeu isso para gestação de alto risco e passamos a fazer 2 vezes por semana. Então, toda terça e quinta, a gente abre discussão com o Estado de São Paulo e, na verdade, com todo o Brasil. Tem pessoas de todo o Brasil para discutir não só casos de Covid, mas também casos de gestação de alto risco. Desafio que a gente tem, né? Retomar atendimento de rotina, lembrando que é uma rotina totalmente diferente. Nós vamos manter a triagem, tanto no HC quanto no HU. No HU, durante o dia, os internos do 5º ano estão fazendo a triagem.
começando essa semana, vamos ver ainda como é que isso vai funcionar, e no HC continua o R1 fazendo a triagem, separamos então a área Covid e não Covid, estamos vendo ainda como a gente faz essa testagem para os pacientes, né? Lembrando que é bem complexo testar PCR e aguardar o resultado quando a gente está falando de parto, né? Então a gente precisa desse resultado mais rápido, e o segmento pré-natal de quem tem Covid, nós temos 54 gestantes que tiveram Covid, tiveram alta ainda gestantes e que estão em segmento. Paralelamente com isso, a gente fez um projeto de pesquisa bastante grande. A gente tem um projeto de pesquisa que é voltado para tudo o que aconteceu dentro do HC, então para os pacientes que tiveram sintomas, e para esses a gente espera ter um número grande de publicações, tanto da parte clínica quanto do transmissão vertical. Nós já estamos finalizando o trabalho de transmissão vertical, e também tem um outro trabalho no HU, que é em conjunto com a pediatria, que é de sorologia. Então nós temos feito sorologia para todas as gestantes que chegam no HU, e vai haver também um segmento dessas crianças. Todas essas mulheres que tiveram Covid, a gente ainda está seguindo, vai seguir por 6 meses após o parto, porque existe a síndrome da fadiga crônica, que é uma síndrome pós-viral, que acomete essas mulheres, e provavelmente várias delas também vão entrar no segmento pós-Covid. Tem um grupo grande, né, da Faculdade de Medicina e do HC, que está fazendo a pesquisa e o segmento disso. O que nós fizemos, né? Então, se pensar de abril a agosto, nós fizemos no HU 5.261 consultas de pré-natal. Essas consultas são todas de alto risco, 603 consultas multiprofissionais. Quem atendeu essas consultas multi foram os alunos de pós-graduação, porque o pessoal da psicologia, da nutrição, não pôde ir para o HU por conta da demanda que havia no HC. Fizemos 3.895 ultrassonografias, 3.715 atendimentos de pronto atendimento. E aí, aqui, tanto pronto atendimento, quanto parto, quanto internação, é HU e HC junto, 1.191 partos, uma média de 300 partos por mês, e 1.397 internações. No HC, 383 atendimentos de PA, 107 partos e 253 internações. Então, eu acho que a gente sai dessa pandemia extremamente feliz, né? Esses dias até brincaram com a gente, a nossa clínica está feliz. Eu acho que a gente colaborou no que podia, temos uma experiência enorme e ainda temos uma oportunidade enorme de publicações e de pesquisa, que a gente pretende estar dando andamento nisso, com uma experiência de vida sensacional, né, com uma experiência de UTI enorme que a gente não tinha. Então, sim, a gente pretende continuar sendo referência para a UTI em São Paulo, não só para a Covid, mas também para todas as outras situações, e acho que a gente saiu bastante unido e bastante forte. Graças a Deus, nós tivemos várias pessoas que tiveram Covid, tanto no HC quanto no HU, mas, graças a Deus, eu posso dizer para vocês que todos estão bem, né, já estão restabelecidos, e que já há algum tempo a gente já não tem essa situação de pessoas com Covid. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, e eu fico à disposição